Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 27. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, junto com meu marido, nessa missão que o Senhor nos confiou, e conhecer essa igreja linda. E enquanto você abre sua Bíblia, nós trouxemos o nosso material. Tem poucos, né, meu amor? São os últimos. São os últimos. Isso aqui não é uma agenda, embora pareça. Ele é uma ferramenta, porque eu creio e entendo que nesse tempo, Deus ele quer levantar mulheres que têm altar no secreto. Mulheres que têm quarto de guerra. Mulheres que têm intimidade com o Senhor. Isso aqui é uma ferramenta sobre ter constância com Deus. Porque falar de oração é muito fácil, mas orar é fácil? Não. Você começa a orar, você se distrai no celular. Você começa a orar, dá vontade de comer. Você começa a orar, o telefone toca. Existe uma guerra no mundo espiritual para que você não entre nesse lugar. E aqui tem várias ferramentas que o Senhor nos deu para te ajudar a você ser constante na sua vida com Deus. Algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar sobre a roda da vida, que é uma ferramenta usada nos coaches, mas o Senhor me deu uma roda diferente, a roda do fruto do Espírito. E aqui você vai avaliar de 1 a 10 como é que você está, no domínio próprio, na mansidão, na paciência. Então, isso aqui é para a gente se avaliar também. E todos os dias tem um texto escrito por mim, um QR Code com uma playlist de louvor e adoração, para você já entrar no seu tempo com Deus. E várias ferramentas, e junto tem um pão diário que você leva para qualquer lugar. E você não vai ter desculpa para não ter o seu tempo com Deus. Ferramentas para te ajudar na sua caminhada vai estar disponível para você. Amém? Todos acharam? Números capítulo 27. Amém, igreja? Aleluia. Leia comigo. Diz assim: primeiro versículo. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Fecha seus olhos comigo e vamos orar. Aleluia. E eu creio que o Senhor falará muito ao nosso coração. Senhor, eu te louvo por essa noite, por esse dia que o Senhor reservou para estarmos aqui nessa sala, que é a sala do encontro. E aqui existe um banquete espiritual, e nós queremos ser alimentados, Pai, com a Tua palavra que é pura, que é viva, que é poderosa. Senhor, eu estou diante de um exército de filhas, mulheres sedentas, mulheres que vão dizer sim para o chamado delas, mulheres que vão mergulhar nesse chamado de intimidade, esse chamado de entrega, esse chamado onde elas vão reconhecer a voz do seu Pai. Pai, eu quero te pedir, venha sobre nós essa noite, vem com o teu derramar, vem com a tua presença. Espírito Santo, quebra a resistência agora. Espírito Santo, quebra a dureza do nosso coração. Espírito Santo, arranca toda distração, e que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja sensível à tua voz. Pai, nós queremos te ouvir, nós queremos ser tratados na nossa alma, nós queremos o alimento que vem do céu.
do céu para o nosso coração. Pai, eu quero profetizar que essa noite filhas vão sair daqui posicionadas. Filhas vão sair daqui para viver um novo tempo sobre a vida delas. Em nome de Jesus, mulheres vão sair do cativeiro da depressão. Mulheres vão sair do cativeiro da ansiedade. Mulheres vão sair do cativeiro, Senhor, que o inimigo tentou colocá-las. E elas vão ser livres, 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 livres. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Essa palavra ministra muito ao meu coração. Fala a respeito das filhas de Zelofeade. Mulheres que a Bíblia fez questão de dar destaque ao seu nome, à sua identidade. Muitas mulheres foram relevantes na Bíblia, mas elas não tiveram a sua identidade manifestada, o seu nome revelado. Isso revela que o nome delas carrega muito de Deus para nós, carrega uma mensagem, porque toda vez que a literatura hebraica chama muita atenção para algo, é porque tem algo a ser derramado ali, a ser derramado sobre a nossa vida ali, e a gente vai aprender com essas mulheres. Mas antes eu quero que você entenda o contexto que elas viviam. Eu quero primeiro dizer uma palavra que foi o que Deus trouxe ao meu coração quando eu estava vindo para cá. O tema dessa mensagem, eu não sou de dar tema, mas eu quero que você guarde já essa palavra no seu coração. Identidades curadas geram posicionamentos maduros. Guarda essa palavra. Identidades curadas vão gerar posicionamentos maduros. Deus, Ele quer levantar mulheres que vão ter a sua identidade curada. Mulheres curadas na sua identidade de filha, porque elas sabem quem elas são. E o contexto que elas estão vivendo é um contexto que elas não tinham permissão para herdar a terra, porque eram 5 filhas mulheres, na qual o seu pai, Zelofeade, tinha falecido e não tinha deixado um irmão para elas. Era só 5 meninas. E segundo a lei daquela época, as mulheres não teriam direito à herança. Porque veja bem, o povo, ele estava peregrinando no deserto. Eles tinham saído do Egito e Deus tinha prometido a terra da promessa, que é Canaã. E eles estavam já saindo no período de Êxodo, eles já estavam chegando na terra de Canaã. E no capítulo 26 desse mesmo livro, você vai ver que Moisés sentiu a necessidade de Deus de fazer um novo censo. Por quê? As gerações mudaram, as famílias mudaram, muitos morreram, muitos nasceram. E ele precisou contabilizar aquele povo, porque agora eles não iriam mais peregrinar no deserto, mas agora eles teriam uma terra fixa. Eles teriam um lugar para se estabelecer. Eles teriam um lugar para criar suas famílias. Um lugar que este lugar seria distribuído segundo cada pai de família. Segundo cada homem, essas terras seriam distribuídas. E sabe qual é a condição dessas mulheres? Elas não tinham direito a nada. Essas mulheres, elas não tinham direito a nada. E eu quero já liberar uma palavra sobre você. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Talvez você chegou aqui e você está se sentindo injustiçada. Talvez você chegou aqui e está se sentindo de lado. Talvez você está aqui e você está se sentindo prejudicada por alguma situação que você viveu. Ei, eu quero te dizer, você tem um pai que guerreia as tuas guerras. Você tem um pai que sabe as tuas demandas. Você tem um pai que o homem pode te abandonar, mas o teu pai não te larga. O teu pai não te abandona. O teu pai não te deixa. Eu quero liberar uma palavra sobre você, ainda que tudo diga não. Se o céu disse sim, caminha na voz de Deus. Se o céu libera sim, caminha na voz de Deus. Porque a última palavra na vida dessas mulheres, ainda que a lei fosse contra, ainda que a situação fosse contra, a última palavra veio da boca de Deus. Eu vim te dizer que pode vir diagnóstico, pode vir médico, pode vir especialista, pode vir eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu quero te dizer, acima desse diagnóstico
tem o Yeshua HaMashiach, tem o leão da tribo de Judá, acima dessa voz contrária, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não é para você, dizendo que não é para o teu histórico, para o teu perfil. Eu quero te dizer, eu tenho um Deus que olha para você e Ele vai abrir a porta, e se a porta fechar, Ele vai abrir uma janela, e se a janela fechar, Ele vai arrancar o teto, porque Deus é com você. Espírito Santo, o contexto delas não era fácil, era um contexto em que elas não tinham direito, o pai morto. Sabe qual era o destino dessas mulheres? Ser escrava. O destino dessas mulheres era serem servas. Elas nunca teriam direito à propriedade, nunca teriam direito à casinha delas, o lugarzinho para elas, e elas teriam que servir como empregada na casa dos familiares. Sendo que Jesus disse: eu não te chamei para ser escravo, mas eu te chamei para ser filho e co-herdeiro. Ei, Deus está dizendo: vai ser filho e vai ter herança, vai ser filho e vai ter lugar para você, vai ser filho e vai ter posicionamento nesse tempo. Meu Deus, Deus está dizendo: não mais escravo. O inimigo talvez quer colocar isso sobre você, quer te colocar na mentalidade de escrava, quer te colocar na mentalidade: esse é o meu destino, ninguém na minha família prosperou, ninguém na minha família deu certo, todas as minhas tias casaram, se separaram, eu estou fadada ao divórcio também, ninguém na minha família conseguiu gerar, eu também não estou conseguindo, ninguém na minha família prospera financeiramente, eu também estou desempregado, eu também não vou alcançar. E talvez você está se sentenciando e se moldando a mentalidade de escravo, mas eu quero te dizer que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ali naquele lugar, os decretos de maldição sobre a tua vida, sobre a tua família foram quebrados. E eu quero declarar uma coisa sobre você: talvez o que a tua família não viveu, você vai viver, porque a partir desse sacrifício de Jesus na cruz, maldições foram quebradas dentro da tua família. E se ninguém prosperou, você vai ser a primeira a prosperar. E se nenhum casamento deu certo, o seu casamento vai ser o primeiro a dar certo. E se ninguém gerou, você vai ser a primeira a gerar. Eu quero liberar sobre a tua vida essa palavra. Não pensamento de escravidão, não pensamento de morte, não pensamento de falência, mas haverá vida, haverá resposta, porque elas possuem uma identidade curada. E quando a gente olha sobre as filhas de Zelofeade, é interessante que vai dizer uma genealogia a respeito do seu pai, Zelofeade, que já tem um significado profético aqui para a nossa vida. Zelofeade significa abrigo. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que te falte abrigo, eu sou o teu abrigo. Porque você está com medo das tempestades, eu sou o teu abrigo na tempestade. Porque você está com medo das guerras, eu vou ser o Deus que vai entrar com você nas guerras. Ele é abrigo. Sabe o lugar mais perigoso que a gente pode estar? É no lugar que a gente vai, que é bom, que é legal, que é maravilhoso, mas a presença de Deus não está. É melhor estar no meio da guerra, com a arca da aliança, do que estar no palácio, sem a arca da presença. Sabe por que Davi ele começou a pecar? Porque enquanto ele decidiu ficar no palácio, a arca da aliança tinha ido para a batalha. E o Senhor está dizendo: ei, é melhor você ir para o meio da guerra com a arca da aliança, do que você ficar nos palácios e a tua mente vagueando. Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração que não vai amar os palácios, mas que vai amar a presença de Deus. E que não importa onde a presença de Deus vai, se a presença de Deus vai, eu vou também. Se a presença de Deus está, eu estou também. Se a presença de Deus me respalda, eu posso ir também. Eu quero ir aonde Ele me levar, eu quero me mover para onde Ele quer.
E é isso que Deus Ele quer fazer nesse tempo. Mulheres que entendem que o Senhor é o nosso abrigo e a presença dEle é o segredo. Éfer fala daquele que é fiel, aquele que fala do caráter de Deus. E se a gente for olhar as filhas de Zelofeade, aí vai dizer que o pai dele se chamava Éfer. Isso aponta e diz para ela um histórico. Ei, talvez você está aqui, ó. Você não tem direito à terra, você não tem direito a nada. Mas olha lá, olha para o teu pai. Olha para a história que o teu pai carrega. Olha para a genealogia da tua história. Sabe por quê? A Bíblia fala, para de olhar para as coisas terrenas e passe a pensar nas coisas que são do alto. Sabe que Deus, Ele quer gerar dentro de nós mulheres que têm a sua identidade tão curada, porque elas não estão focadas nas coisas fúteis da terra, porque as coisas aqui passam, minha irmã. Tem gente preocupada com o próximo look, tem gente preocupada com a próxima bolsa, tem gente preocupada com a próxima viagem. Mas eu quero dizer que Deus está preocupado em levantar mulheres que estão preocupadas em qual é a próxima vida que ela vai falar para Jesus, qual é a próxima alma que ela vai ganhar para Jesus, qual é a próxima pessoa que ela vai colocar no seu joelho. Deus está dizendo, nós precisamos ter propósitos eternos, porque tudo aqui nessa vida passa, mas aqueles que permanecem na palavra, tudo vai passar, mas aqueles que permanecem verão o Rei da Glória naquele grande dia. Que o Senhor nos ajude a arrancar o nosso coração das coisas da terra e voltar o nosso coração para aquilo que de fato importa. Porque do que adianta acumular tesouro na terra onde a traça corrói, mas eu quero acumular tesouro é na glória. E quando chegar diante dele, eu não vou me apresentar de mãos vazias, mas eu vou dizer, eu levei a tua palavra, eu orei, eu intercedi, eu fui um instrumento de Deus para o Senhor. Porque se tem uma coisa que o inferno tem medo, não é dos teus palácios, nem dos seus ganhos, nem como está a sua conta gorda, nem como está a sua vida maravilhosa. Você tem uma coisa que incomoda o inferno, é quando o inferno vê as tuas renúncias. Meu Deus, você poderia dizer, eu poderia fazer isso aqui para mim, mas eu renuncio. Eu renuncio à minha carne, eu jejuo, eu oro, eu mato a mim mesmo. Aí o inferno fica mexido, porque tem uma mulher que vive renúncias nessa terra. Tem uma mulher que não está apegada às coisas da terra, mas ela entendeu que ela está caminhando para o céu. É para lá que ela vai. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesse lugar? Cadê as mulheres que vão caminhar para Ele, que vão olhar para Ele, que vão dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. E quando ela olha para a genealogia, ela vê o meu avô, Éfer. O seu significado diz aquele que é fiel. Um Deus que não pode mudar o seu caráter. Existem algumas coisas que são impossíveis para Deus. Uma delas, é impossível Deus ser infiel. É impossível. Deus não pode ser contrário àquilo que Ele mesmo é. Então existem algumas coisas que são impossíveis para Deus. Uma delas é que Deus não pode ser infiel. Nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que permanece. É um Deus que está trabalhando por nós, ainda que sejamos infiéis, ainda que sejamos falhos, ainda que tenhamos as nossas fraquezas. Ele está dizendo, filha, a despeito da tua fraqueza, a despeito dos teus momentos, eu ainda sou fiel na tua história. Eu ainda sou Deus na tua história. Ainda que tudo para você faça você chutar o balde, faça você se entristecer, o Senhor está dizendo, filha, eu sou fiel na tua vida. E Deus, Ele é fiel, e esse caráter não pode ser mudado em todos os aspectos.
Não só para nos abençoar, porque a gente pensa, nossa, Deus é fiel para me abençoar. Mas Deus também é fiel para nos corrigir. E para dizer, filha, se você continuar nesse caminho, seu destino não será o céu. Porque Ele é fiel, Ele não pode mudar e ir contra a sua palavra. Mas eu quero crer que nesse lugar, Deus está levantando mulheres que vão experimentar da fidelidade de Deus. Por causa que elas estão decidindo, a despeito das suas fraquezas, a despeito das suas fragilidades, elas estão decidindo ser fiéis hoje. Elas estão decidindo a permanecer. Se tem uma coisa que Deus ama, é quem tem compromisso com Ele. Talvez você teria muitas desculpas para não vir no culto de sexta. Mas eu quero te dizer, você escolheu estar aqui. Talvez você está com dor, talvez está com dor de cabeça, talvez você não está se sentindo bem, talvez você não está na sua melhor condição, mas uma coisa eu sei, você entrou por essa porta, você entrou neste lugar, e porque você entrou aqui, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou, porque quando você entra aqui, lá no céu tem um cartório que o Senhor está registrando. Está doendo, mas ela está me adorando. Está doendo, mas ela está me servindo. Está doendo, mas ela está cantando. Porque Deus, Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe como você chegou neste lugar. Amém? Pastor, até quanto tempo? Jesus. E ele foi olhando para a sua genealogia. Gileade, pai de Éfer. Gileade significa ao monte do testemunho. O lugar onde Deus faz as nossas dores serem um testemunho para a sua glória. Maquir, onde o que não é bom é trocado. Lá em Neemias capítulo 11, Neemias capítulo 13, versículo 2, diz, pois eles, povo de Amon e de Moabe, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, isso significa Maquir, o nosso Deus transformou a maldição em bênção, igreja. O nosso Deus transforma a maldição em bênção. Agora você pode imaginar comigo essas mulheres olhando a história que os seus pais carregavam, que a sua genealogia, elas foram sendo fortalecidas pelo Espírito Santo, e diz: nosso contexto é de maldição, nosso contexto é de sermos escravas, a lei não é a nosso favor, mas eu quero declarar que sobre a nossa vida nós vamos viver a transformação da maldição em bênção. Ah, mas te maldizeram, talvez seus pais declararam palavras para você, que você não ia dar certo, que você não ia conseguir, que você não ia avançar, mas eu quero te dizer, o meu Deus transforma toda palavra de maldição em bênção sobre a tua vida. E por fim, Manassés e José. Manassés traz o contexto do perdão, e José, aquele que o Senhor acrescenta e multiplica. Então, diante disso, elas olharam para a sua história e elas se puseram diante de Moisés. Eu quero que você entenda aqui comigo. O povo e o contexto que elas estavam vivendo é em torno de 600 mil pessoas. Elas tiveram que atravessar a multidão, atravessar os olhares, atravessar o preconceito para se pôr. Isso significa posicionamento. Elas se puseram diante de Moisés, porque elas possuem uma identidade curadas. E eu vou terminar falando a identidade delas, mas eu quero que você entre comigo nesse contexto. Porque o Senhor ministrou, quando eu estava lendo essa palavra, que elas não se puseram diante de qualquer um. Elas não se puseram diante do governador, diante do prefeito, diante do médico, diante do mais famoso. Não. Elas se puseram diante daqueles que poderia resolver o seu problema.
Elas não fizeram fofoca com a multidão. Elas não foram de fofoquinha, falando com um com o outro. Elas se posicionaram diante de quem poderia resolver o problema. Alguém já está entendendo o que Deus está falando aqui com você? Ei, Deus está dizendo: para de ficar mandando mensagem para tua amiga. Para de ficar ligando e contando as tuas dores. Se posiciona hoje diante de quem pode resolver o teu problema. Se posiciona hoje diante de quem tem a resposta para você. Se posiciona hoje quem vai mitigar a tua situação e ver a tua causa. Sabe por que a gente perde muito tempo chorando para quem não vai resolver? Tem muita gente que quer que Deus resolva o seu casamento, que quer ter um casamento abençoado, que diz: eu estou orando por aquela bênção lá de casa. Mas quando senta na mesa, não para de falar mal do marido. Quem nunca viu um caso desse? Ah não, porque meu filho é só Jesus. Diz que está orando por ele, mas quando chega na mesa, fala do filho. Mas o Senhor está dizendo: se cala para quem não resolve e se abra para quem vai mover a teu favor. Abra a sua boca diante daquele que resolve. Deus está dizendo: o tempo é de silêncio. Não fale para quem não resolve. Não fale para os curiosos. Não fale para os fofoqueiros. Fale para aquele que vai resolver a tua causa. Fale para aquele que vai resolver a tua luta. E elas se colocaram diante daquele que poderia resolver. Quem? Moisés, Eleazar. E ali diante de toda a congregação, elas não se sentiram intimidadas por aquela multidão. Mas elas foram à frente de toda aquela multidão. E eu quero já liberar uma palavra sobre você. Deus está levantando mulheres que não estão comprometidas com a multidão. Porque tem muita gente paralisando por causa da multidão. Se a gente olhar, e o IBGE não nos deixa mentir, que a quantidade de gente que está afastada da igreja, a quantidade de gente desigrejado. E se você olhar o motivo, é porque se chateou com o pastor, é porque se chateou com o líder, é porque se chateou com a irmãzinha, é porque se chateou com a fofoca, com a calúnia, com o disse-me-disse. Eu quero te dizer, não existe igreja perfeita. Mas uma coisa eu sei, eu não vim aqui para ter compromisso com a multidão. Eu estou aqui porque eu tenho compromisso com o autor e consumador da minha fé. Eu estou aqui porque eu estou olhando para o meu alvo. E o meu alvo é Jesus. Porque o dia que o meu alvo for a multidão, eu paraliso. O dia que eu precisar de elogio para continuar, eu paro. O dia que a crítica vier, eu paraliso. Mas Deus está dizendo: olha para Jesus e avança. Olha para Jesus e caminha. Olha para Jesus e vai. Quem nunca foi ferido na igreja, levante a mão. Eu juro que eu quero te conhecer. Porque eu tenho certeza que não tem essa pessoa. Mas sabe o que eu amo? Aqui a gente é ferido, mas aqui tem pastor. E aqui tem alimento, tem pasto, tem remédio, tem cuidado. É melhor você ficar no meio das ovelhas do que fora do arraial. Alguém está entendendo o que Deus está falando? E sabe o que eu amo? Porque as pessoas acham que igreja é clube social. Ah, não estou me sentindo bem. E mudam de igreja igual muda de roupa. Gente, precisamos ter maturidade. Precisamos ser uma igreja e um povo que chega de leitinho. É tempo da gente ter raízes em Deus. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? É tempo da gente não se mover por emoção. Sabe por quê? Igreja emocionada é uma igreja que vai e vem nas suas emoções. Ah, hoje eu estou animada para ir para o culto. Hoje eu não estou. Mas o Senhor está dizendo: eu não te chamei para ser uma igreja emocionada. Eu te chamei para ser uma igreja posicionada. Que não se move por evento. Que não se move por conferência. Que quando a conferência acabar, você vai permanecer constante. Porque você não se move por isso. Você se move por Cristo. Quantas vezes eu fui ferida na igreja? Quantas vezes menosprezaram o que eu carregava? Mas se tem uma coisa,
Não se preocupa não, porque quem carrega a unção de Deus vai ser perseguido mesmo. Sabe o que eu fiz? Eu aprendi a não me ofender, a não ficar de mimizinho, porque Jesus, quando preparou os discípulos, Ele disse: olha, vocês vão de casa em casa, leva a mensagem, leva a paz, mas se a casa não vos receber, sacode a poeira do teu pé e segue a tua jornada. O problema é que a gente não está sabendo sacudir a poeira do pé, a gente fica com aquela poeira ali, ó, aquele reme-reme, aquele negócio. Deus está dizendo: encerra o ciclo e siga a tua jornada, e siga para o teu propósito. Perdoa quem tiver que perdoar, libera perdão para quem tiver que perdoar, ama quem tem que amar e prossiga. E prossiga, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus. E Deus, Ele quer levantar uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja posicionada. E a Bíblia vai dizer que elas fazem uma declaração, e elas falam: nosso Pai, nosso Pai. Antes de adentrar na identidade delas, o que eu aprendo com essas mulheres é que elas sabem, antes de tudo, quem é o seu pai. Não existe como a gente falar de identidade, não existe como a gente falar de filha, se eu não sei quem é meu pai. Porque uma identidade curada, ela começa numa paternidade restaurada. Nós precisamos saber quem é meu pai. Eu preciso saber de quem eu sou filha. Primeiro, você não é filha de qualquer um. Você é filha do Criador dos céus e da terra, que Ele fez a sua vida por um propósito. Ele fez a sua vida com um objetivo. Ele fez a sua vida com um plano. Quando o Senhor te trouxe a esse mundo, Ele já tinha um destino, uma história escrita para você. Então a gente precisa saber quem é o nosso Pai. E nós vamos ver que elas sabem quem é o Pai delas. Elas não só falam do Pai, como elas defendem o Pai. E elas falam: o meu pai era um homem justo, o meu pai era um homem correto, o meu pai, ele não se envolveu na rebelião de Corá. Ele não se moveu naquilo que foi tão terrível que aconteceu no meio do arraial do povo de Deus, a ponto de Corá e toda a sua família, a terra rasgar no meio e eles serem engolidos pela terra. Por quê? Por causa de um pecado chamado rebelião. Se tem uma coisa que Deus odeia, é a rebelião. Rebelião para Deus é como obras de feitiçaria. É a mesma coisa. Mas ela diz: eu sei quem é meu pai. Ele era um homem justo. E eu quero dizer algo aqui sobre essa igreja, que aqui não haverá espírito de rebelião, mas aqui haverá espírito de verdade, de integridade. Sabe por quê? Quando o espírito de verdade está e o espírito da honra está, a gente aceita conversas difíceis, porque relacionamentos maduros precisam de conversas difíceis. É melhor você rasgar seu coração e dizer o que não está bom, do que você ser uma pessoa na frente e ser outra pessoa nas costas. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? E eu quero declarar que sobre essa igreja, em nome de Jesus, não haverá rebelião, mas haverá honra. Haverá uma história que vai ser bonita de ser contada. Haverá uma história que vai glorificar ao teu Deus. Que quando as pessoas olharem para as marcas da tua história, vão ver as marcas da graça de Deus sobre a tua vida. Vão ver alguém que teve falha, que teve erro, mas que decidiu viver no altar, de maneira que agradasse a Deus. E a Bíblia vai dizer que elas defendem. Elas falam: ele morreu por causa da sua velhice. Quando a gente vai entender o termo que elas usam, é por causa da sua velhice. Ele morreu por estar velho mesmo. Ele não morreu por ter sido desleal. Ele não morreu por ter sido mau. Ele morreu pela sua velhice. E ele não teve filhos homens. Sendo que é muito interessante aqui, é que a gente vê essas mulheres, elas têm relacionamento com Deus. Diga comigo: relacionamento.
Elas possuíam relacionamento. E se tem uma coisa que Deus faz e é diferente, é quando a gente tem relacionamento, intimidade e profundidade. Sabe o que Deus já está falando desde o louvor, na canção que foi cantada? É que Deus, Ele não quer que você seja apenas um religioso. Deus não quer apenas que você seja alguém que vem e esquenta o banco da igreja no domingo. Mas Deus está dizendo, eu estou te chamando para o nível de intimidade, que você vai abrir a boca e dizer, eu sei quem é meu pai, eu sei quem Ele é, eu sei as histórias que Ele escreveu na vida de Moisés, de Pedro, de João, de Paulo, e eu sei a história que Ele vai escrever na minha vida. Eu sei quem Ele é. Sabe por quê? Deus está dizendo, é tempo de intimidade, igreja. É tempo de não conhecer Jesus apenas de ouvir falar, mas você dizer, eu o conheci. E quando Deus, Ele chama a gente para o contexto da intimidade, é porque existem milagres que Deus só faz na intimidade. É tanto que quando a gente olha para a história de João, e o evangelho de João, ele não é um evangelho sinótico, porque ele não é como Mateus, Marcos e Lucas. Porque existem histórias que só João narra. Porque João é aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus. Existem histórias que só tem no evangelho de João, como a videira verdadeira, João capítulo 3, que Jesus lava os pés dos discípulos. E eu quero declarar uma coisa, existem histórias que só vai contar quem tem experiência e intimidade com Deus. Eu quero declarar que você vai contar uma história a respeito do Deus que age na tua vida, que só será possível porque você adentrou no lugar de intimidade. Porque você está adentrando no lugar da intimidade. E a intimidade é diferente da religiosidade. Porque o contexto da religiosidade é Jerusalém. O contexto da religiosidade é os fariseus. São aqueles que se acham doutores da lei. A religiosidade aponta os dedos. A religiosidade faz alguém achar, porque tem 30 anos de igreja, é mais espiritual do que alguém. A religiosidade faz a gente achar, porque eu falo em línguas, porque eu tenho dom, porque eu tenho revelação, eu sou melhor do que alguém. E se sente no direito de apontar os dedos. Sabe por que existem coisas que Deus não faz no contexto da religião? Porque Deus não nos chamou para sermos apontadores de dedo, mas Deus nos chamou para sermos uma igreja que estende a mão. Em vez da gente apontar os nossos dedos, nós vamos ser um povo que vai estender a mão para o caído e vai dizer, um dia eu também estive caída. Eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sei o que Jesus fez na minha vida, e se não fosse Ele, não teria nada de valor em mim. E porque eu sei quem Ele é, eu estendo a mão para o caído, eu estendo a mão para o rejeitado, eu estendo a mão para o quebrado. Porque se um dia Deus fez em mim, eu sei o que Deus pode fazer em você. Um dia Ele fez na minha história, eu não tinha valor, mas Ele me pegou, tirou meus carrapichos, puxou uma cadeira e me deu um lugar na mesa com Ele. E eu nem merecia. Quem sou eu para dizer que Jesus não pode fazer na sua história? Ah não, Jennifer, mas eu já cometi um aborto. Ah não, Jennifer, mas eu já adulterei. Ah não, Jennifer, mas eu já cometi pecados terríveis. O Senhor está dizendo na intimidade, eu não estou procurando o teu histórico, porque eu sei o que eu vou fazer a partir de agora com a tua vida. Eu sei que quando o meu sangue for derramado sobre você, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fará novo. O meu Deus é um Deus de novo. O meu Deus é o Deus que levanta o rejeitado, que levanta a quebrada, que levanta o que não tem direito e te dá um lugar à mesa. Elas tiveram tanta ousadia para chegar diante de Moisés, porque elas tinham intimidade.
Elas tinham um relacionamento. Elas sabiam quem era o pai delas. Hoje Deus está dizendo: você vai a partir de hoje ter novos posicionamentos na sua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida essa palavra que Deus está me dando agora. Você vai ter um novo posicionamento no seu trabalho. Você vai ter um novo posicionamento na tua família. Você vai ter um novo posicionamento no teu casamento. Você vai ter um novo posicionamento. Porque hoje o Senhor está dizendo: eu te chamo para um nível de profundidade. Hoje eu te chamo para um nível que você vai ouvir a minha voz e vai se mover pela minha voz. Não pelo que a multidão está dizendo para você fazer, mas o que a voz do Senhor diz para você fazer. E elas colocam, e elas falam do Pai. E é interessante, é que elas poderiam chegar diante de Moisés e dizer: ó, Moisés, seguinte, a gente não tem irmão, meu pai morreu, eu não tenho direito à terra, mas a gente quer ter direito à terra. Eu te pergunto, elas falam dela mesma? Lê. Não. Sabe por quê? Ai, estou queimando aqui. Sabe por quê? Deus está levantando mulheres que não estão preocupadas em falar de si. Meu Deus. Mas que estão preocupadas em falar do Pai. Gente, isso é forte demais. Nunca vivemos um tempo em que a palavra que deveria ser tão estudada, pregada, tem sido substituída por histórias. Eu entendo que é importante testemunhar. Eu entendo que é importante. Mas nunca vivemos um tempo onde as pessoas se apresentam tanto, onde elas precisam chegar e dizer: eu sou doutora, eu sou fulana, eu sou filho de fulano, eu sou pastora, eu sou líder. Elas precisam se apresentar. Mas o Senhor está dizendo: eu quero mulheres nesse tempo e nessa estação que não estão preocupadas em apresentar o seu currículo, que não estão preocupadas em apresentar a sua carteirinha, mas que estão preocupadas que Ele seja visto na sua vida, que você não vai precisar falar de você mesma, porque você vai deixar que Ele seja visto através de você. Alguém está entendendo isso? Ou só eu que estou queimando aqui, Jesus? Chega de falar da gente mesmo. Alguém está entendendo? É tempo da gente falar dele. Porque a respeito de mim vai se esgotar. Os meus testemunhos, as minhas histórias, vai ser tudo a mesma. Mas quando eu vou para a Bíblia, gente, você pode pregar o mesmo texto 1000 vezes, e 1000 vezes ele vai ser novo, fresco, porque a palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é viva. Deus está dizendo: menos de nós mesmos e mais da palavra, menos de nós mesmos e mais do Pai, mais dele em nós. Mais do Senhor Jesus em nós, igreja. Mais da palavra dentro de nós. E elas falam: por que então se tiraria o nome do nosso pai? Porque ele não teve filhos. Ela se preocupou com o nome dele. E tem pessoas nessa geração preocupadas com o seu próprio nome. Eu fiz tanta coisa para a igreja, eu lavei, eu cuidei, fiquei de madrugada. Poxa, ninguém veio me elogiar. Meu nome não foi citado. Ou só acontece isso no Rio de Janeiro, gente? Sendo que o Senhor está dizendo: não é sobre o teu nome, minha irmã, é sobre o nome do Pai. Que um planta, outro rega, mas o fato é que quem dá crescimento à obra é Ele. Uns, entenda uma coisa: nada que você faz para Jesus será em vão. Talvez você não teve o elogio dos homens, mas tem um cartório celestial
que foi registrado os teus feitos. E eu quero te dizer uma coisa: o meu Deus é galardoador daqueles que o buscam. Existe galardão, existe bênção para aqueles que o buscam. Então não se preocupa com o reconhecimento da terra, porque quando o céu te reconhece, isso é o que importa. Quando o céu te vê e vê a tua entrega, é isso que importa. Quando o céu vê as tuas renúncias, o teu preço, a tua entrega, a tua dedicação. Ah, mas fulano não viu. Eu quero te dizer, o céu viu. O céu viu. O céu viu. E no final ela diz: nos dá possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés então pega a causa dessas mulheres e leva até o Senhor. É interessante aqui porque Moisés, ele teve a humildade de ouvi-las e de levar a causa até o Senhor. Ele poderia já ter colocado a lei diante delas, mas ele sabe que não é a respeito apenas dele mesmo, mas que quem julga a causa do povo é o Senhor. Que ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Cuidado quando você tomar para si aquilo que é de Deus. Cuidado quando você tomar para si aquilo que é de Deus. Cuidado quando você acha que você pode ferir alguém porque você está no lugar de Deus. Você acha que pode diminuir alguém porque você está no lugar de autoridade. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Meu Deus. Entenda que tudo que vem a você, embora você esteja no lugar de autoridade, você é apenas um bisturi na mão do médico. E no final, a honra vai ser do bisturi? Não. A honra é de quem? É do médico. No final das contas, pregar, servir, pastorear, cuidar, é apenas o privilégio de ser um bisturi nas mãos do médico. E o que vale é o que o médico diz, é o que o médico fala. Então o Senhor está dizendo: quando você se propor a fazer algo para mim, não se esqueça de me colocar em primeiro lugar em tudo aquilo que você fizer para a minha obra. Porque quando a gente não coloca Jesus em primeiro lugar, a gente fere, a gente não dá direito, a gente não dá lugar, a gente mata profeta, a gente mata propósito. Mas eu quero declarar que você vai frutificar no teu ministério, porque você vai colocar Jesus em primeiro lugar. Antes de você decidir, você vai dobrar o joelho. Antes de você liberar a palavra, você vai colocar diante de Deus. Amém, igreja? Meu Deus. E ele vai, entrega diante do Senhor, e o Senhor vai dizer: ó, Moisés, o que elas falam é justo. Quem tinha dado a lei? O próprio Deus. Sendo que Deus, Ele vê cada caso de maneira individual. Ele sabe as tuas dores. É interessante que às vezes a gente pega todo mundo e coloca dentro da mesma sacola, não é verdade? Mas Jesus, Ele não faz isso não. Ele vê você de maneira individualizada. Ele sabe qual é a tua dor. Ele sabe quais são as suas lutas. E aqui, o Senhor não só dá direito a essas mulheres, mas muda o destino dessa lei. E essa lei vai ser alterada, porque essas mulheres se posicionaram diante de Moisés. Mas antes, se posicionaram diante de Deus. Minha irmã, quando você se posicionar, quando você entender a tua identidade, você vai ter decretos, sentenças, leis alteradas a teu favor. Por quê? Porque uma mulher que se posiciona dentro da sua identidade, ela move o coração de Deus. E através delas, a partir de então, todas as mulheres passariam a ter direito.
E eu quero que a Bíblia destaque o nome delas. Macla significa a que tem confiança. Essa é a identidade de Macla. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Chega de ser mulheres inseguras. Você vai ser uma mulher que vai ter segurança de quem você é em Deus. Uma mulher insegura, ela não tem inveja. Uma mulher insegura, ela não vem para competir. Uma mulher insegura, ela não se sente inferior quando a outra está brilhando, porque ela entende que importa que ele cresça e que juntas vamos brilhar para que a glória de Deus seja notória. A Bíblia diz para que o mundo veja as boas obras e vejam Deus em você. Por isso sejam luz da terra e sal do mundo. O Senhor está dizendo: eu quero levantar Maclas nesse tempo. Mulheres que são mulheres confiantes. Mulheres que não estão aqui para competir. Mulheres que não estão aqui para diminuir a outra. Porque você viu que a coroa da sua irmã estava torta e você foi lá e corrigiu. Que lindo que você fez isso. Mas quando fizer isso, não precisa dizer para todo mundo que a coroa da tua irmã estava torta. Não diga, se não fosse eu na vida dela, não estaria assim. O Senhor está dizendo: você não precisa diminuir a outra para validar quem você é. Você é filha, você tem lugar à mesa, e você a partir de hoje vai andar em confiança. A partir de hoje você vai andar nesse lugar de confiança. Você vai ser uma mulher segura. Alguém recebe essa palavra? Já estou terminando. Noa, aquela que não se detém. Sabe o que isso significa? Nada vai paralisar você. Eu quero declarar essa palavra. Nada vai paralisar, nem a intimidação do inferno, nem a intimidação dos olhares, nem a intimidação das pessoas. Toda intimidação que vem para te paralisar, hoje cai por terra. E nada vai deter o teu caminhar e o teu progresso. Ogla. Aquelas que não andam com os pés amarrados. Meu Deus. Cadeias vão quebrar. Cadeias vão quebrar. Já põe até em ré aí, ó. Em nome de Jesus, ré. Cadeias vão quebrar hoje. Porque tudo aquilo que veio para te amarrar, talvez amarrar no luto, na tristeza de ter perdido o pai, na tristeza da sua vida, eu quero te dizer, você não vai ficar chorando mais, porque Deus está dizendo: o tempo de chorar acabou. Eu cheguei para virar a página. É tempo de você viver o propósito que eu tenho para a sua vida. Você não vai ficar amarrada na dor, você não vai ficar amarrada na espera, você não vai ficar amarrada naquilo que não aconteceu. Deus está dizendo: hoje eu desamarro os teus pés e digo: você vai ser livre, livre, livre. Já pode ficar de pé no seu lugar. Livre, livre. Milca, aquela que tem autoridade. Aquela que tem o quê? Cadê as mulheres cheias de autoridade aí? Sabe o que isso significa, minha irmã? Você não vai precisar chamar teu pastor para orar na tua casa, porque você tem autoridade. Você não vai precisar de alguém para colocar a mão na sua cabeça, porque você tem autoridade. Você não vai precisar de bengalas espirituais, porque você tem o quê? Porque quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, e você tem livre acesso à presença de Deus, para entrar na tua casa e dizer: diabo, na minha família não, bata em retirada. Espírito difícil, bata em retirada. Você vai entrar com autoridade e dizer: meu filho é do Senhor, meu casamento é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a última palavra é do Senhor, porque você vai assumir o seu lugar de autoridade.